Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Nós iremos fazer uma breve meditação no capítulo inteiro. Aqui nessa carta, irmãos, Paulo fala muito a respeito da salvação. Ele explica vários aspectos da salvação, ele expõe a sua teologia sobre como a graça de Deus é que nos salva e não a lei de Deus. E ele mostra que, por conta da nossa carnalidade, por conta do pecado que é em nós, é impossível que nós, através da lei, fôssemos salvos. Então ele mostra a questão da graça, a questão da fé e do sacrifício de Jesus Cristo por nós. E isso fica evidente no capítulo anterior que nós iremos meditar, quando ele vai falar a respeito de nós sermos justificados pela fé, né? Somos salvos através da graça de Deus. E no capítulo 6, em que nós iremos meditar, Paulo começa a focar no aspecto prático da sua teologia. Se nós somos salvos pela graça e não pelo aquilo que nós fazemos, logo surge a indagação. Então eu posso pecar porque aí a graça irá cobrir meus pecados e ela irá superabundar. Então Paulo mostra que, na verdade, ele expande um pouco mais o efeito, né? Ele mostra um pouco mais o efeito daquilo que Cristo fez, né? Em seu ato de misericórdia para conosco. Ele não apenas nos deu esse status de salvos perante Deus, mas também nos capacitou a viver uma vida longe do pecado, né? Então nós iremos meditar um pouco sobre esse aspecto da nossa vida como crentes, de como a nossa vida já não é mais a mesma, o nosso relacionamento com o pecado já não é mais o mesmo. Versículos 1 e 2 ele diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, uma indagação que Paulo mesmo cria aqui, poderia ser uma má interpretação da teologia. Se nós somos salvos pela graça, logo, se eu pecar, Deus vai me perdoar. Ou se eu pecar, eu estou coberto pela graça, então não tem problema. Então ele mostra que, na verdade, isso não deveria ser um pensamento cristão, ou nem que a teologia dele valida esse tipo de pensamento. E ele vai explicar o porquê. Né? Logo no versículo 2 ele responde: de modo nenhum, nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E quais são os pontos que ele enfatiza aqui? O primeiro ponto é relacionando o batismo e aquilo que o batismo representa, né? Que é a nossa identificação, a nossa união com Cristo. Então, o batismo ele representa essa união com Cristo, a nossa morte, né, para o pecado e a nossa nova vida com Deus. E ele vai continuar enfatizando esse aspecto da morte do nosso velho homem, como também posteriormente ele vai falar que se nós vivemos de maneira santa, fazendo a vontade de Deus, é porque servimos a Deus. E se nós vivemos de maneira pecaminosa, fazendo a vontade da carne, é porque nós servimos ao pecado. Então, no final do capítulo, ele vai focar nesse aspecto. Então, nossa leitura aqui será conforme eu vou explicando os textos, nós não iremos fazer aquela leitura inicial. Versículos 3 a 5 diz assim: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Porque como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então Paulo ele vai ressaltar esse aspecto, que tanto ele quanto aqueles irmãos uma vez foram batizados, e ele vai ressaltar o que o batismo representa. Né? Algumas pessoas utilizam esse texto para falar que nós apenas nos unimos a Cristo se somos batizados, mas é evidente que isso não é verdade, até porque essa própria carta, nos versículos anteriores e posteriores, Paulo vai enfatizar que é através da fé apenas, não através dessa ordenança.
Mas ele mostra que essa ordenança, né, de ser batizado é extremamente útil para nós relembrarmos, né, o que representa a nossa nova vida com Deus. Uma vez que nós somos cobertos pelas águas, isso representa o quê? A sepultura não só nossa, mas a própria sepultura de Jesus Cristo, quando ele foi dado como morto. Como também quando nós, né, ressurgimos da água, ali representa o quê? Representa a ressurreição de Jesus Cristo e, portanto, também representa o quê? A nossa união com ele, pois nós ressuscitamos juntamente com ele para uma nova vida. Então, Paulo ele foca essa questão, relembrando aqueles irmãos, trazendo à mente daqueles irmãos que é impossível, né, o crente viver uma vida de pecado pelo conhecimento da graça, até porque a graça providencia a essa pessoa um apartamento do pecado. Nós vemos, irmãos, que muitas vezes a gente ignora, né, essa questão das ordenanças, o significado que tem por trás das coisas, né? Nós vemos que na teologia de Paulo essas coisas sempre demonstram a ligação que o crente tem com Jesus Cristo, né? Nós vemos, por exemplo, que o batismo é assim, como Paulo explica aqui. Nós vemos que a ceia também é, né? A ceia, o que que é? Nós comemos, né? E ali é dito que nós participamos do corpo de Cristo quando nós comemos em união. E o batismo também, né? Algo que é feito ali, não é uma pessoa só, mas é algo que é visto pela comunidade de crentes. Essa pessoa, né? A sua nova vida com Deus. Então, todas essas representações, elas mostram, né? De alguma forma, a nossa união com Cristo. E Paulo vai falar, né? Que essa realidade espiritual, né? Dessa nossa morte, ela é um fato, né? Muitas vezes a gente ignora essa questão de nós sermos mortos para o pecado, porque nós fomos mortos juntamente com Cristo. E vivemos, né, sem refletir que essa verdade deveria ter um efeito prático na nossa vida. É justamente esse o ponto de Paulo aqui nesse capítulo, né? Quando ele mostra que a teologia dele, né, que essa graça que nos foi manifesta, ela não tem efeito apenas para a nossa justificação perante Deus, mas ela tem efeito também para a nossa santificação. Versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, novamente, agora ele sai um pouco da questão do batismo, mas ele permanece enfatizando a questão da morte do velho homem do crente. No versículo 6, ele fala, né, do nosso novo velho homem, que ele foi crucificado, né? E eu acredito que esse velho homem seja se referindo a Adão, né, que ele vai explicar no capítulo 5, sobre esse velho homem, né, que nós estávamos debaixo ainda do efeito daquilo que ele foi feito, que Adão fez, né? Nós tínhamos um representante perante Deus que era Adão, né, esse homem caído, corrupto, mas agora nós temos um novo representante, que é Cristo. Então, quando ele fala aqui que esse velho homem ele foi crucificado, acredito que ele esteja falando justamente que não estamos mais debaixo do efeito daquilo que Adão fez, mas debaixo do efeito daquilo que Cristo fez por nós. Então, se nós, né, tivemos esse, digamos assim, representante morto, e agora nós temos um novo representante que é Cristo, a nossa vida também deveria ter um efeito semelhante a isso, né? Quando ele fala que para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, ele está falando de uma realidade, né? Do porquê que houve essa quebra dessa nossa dependência, né? Dessa nossa cegueira, dessa nossa servidão ao pecado, para que nós não vivêssemos mais conforme o pecado. Então, nossa relação
não deveria ser mais a mesma. Nossa vida, nossa mente, os nossos desejos já não deveriam ser mais os mesmos. No versículo 8, ele vai enfatizar também a questão de que nós vivemos com Cristo. Já que uma vez morremos com Ele, nós também viveremos com Ele. E no versículo 9, ele vai enfatizar a questão de que Cristo morreu. Então, certamente, sabendo que Cristo morreu, o nosso pecado também morreu, né? Certamente, o nosso velho homem morreu. Quando ele fala, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então, com base nesse conhecimento, o que Paulo afirma? Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, Paulo enfatiza, né, essa certeza que o crente deveria ter de que ele é morto para o pecado. E no versículo 12, né, novamente enfatizando o efeito que esse conhecimento deveria ter naqueles irmãos é: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então aqui ele vai falar que, né, da mesma maneira como nós, né, aqueles irmãos eram cegos e viviam para o pecado, entregavam o seu corpo, todos os seus esforços, né, o seu caminho era direcionado a pecar e viver para os seus prazeres e viver para a sua carnalidade, viver para outros deuses. Agora deveria ser diferente, né? Pois eles encontraram um novo Senhor, uma nova visão sobre o mundo, um novo poder sobre aqueles desejos. Então não é mais uma entrega aos desejos da carne, mas uma entrega a Deus. Paulo enfatiza, né, que essa mesma entrega que eles tinham, aquilo que é mundano, aquilo que é errado, eles deveriam voltar essa mesma entrega a Deus. E ele enfatiza novamente no capítulo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então essas coisas é importante notar, né, irmãos, o quanto Paulo enfatiza essas questões, né? Nossa relação com o pecado ter morrido, nossa vida é uma verdade que deveria produzir algum efeito, né? Não deveria ser algo meramente superficial, um conhecimento que eu sei, mas que na vida real, né, quando vou aplicar na prática, eu não considero essas coisas, não reflito sobre essas coisas. No versículo 15, novamente ele volta à pergunta, e a resposta que ele vai dar agora é mostrando que se você não tem uma vida que demonstra que você já não é mais servo do pecado, né? Se você continua servindo aos seus desejos, à carne, vivendo como o velho homem, significa que você não recebeu, né, o poder de ser liberto desse pecado. Versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, se você vive, né, você percebe que na sua vida não existe nenhum desejo de servir a Deus, não existe nenhum desejo de fazer a vontade de Deus, mas um constante desejo de fazer a vontade da carne, significa que a sua vida ainda não foi transformada por essa graça. Se o seu senhor ainda é o pecado, se o seu representante ainda é o velho homem, Adão, então significa que você ainda precisa encontrar arrependimento e receber, né, de Deus essa nova vida. Mas no versículo 17 ele vai lembrar que aqueles irmãos eram irmãos fiéis porque eles ouviram, receberam e obedeceram a palavra da verdade, a palavra da graça. Então ele vai mostrar que, novamente, se vocês aceitaram essa vida, se vocês aceitaram esse evangelho, então vocês são libertos do pecado. Ele diz assim, versículo 17: Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.
Então aqui ele mostra mais uma vez, né, irmãos, a questão, mais uma vez enfatizada por Paulo, a questão da nossa nova relação com o pecado, né? Não é uma relação mais de escravidão, né? Não somos mais escravos dos desejos, escravos do pecado, mas somos libertos. O pecado morreu. Então toda essa doutrina enfatizada por Paulo é para que aqueles irmãos considerassem isso, né? É para que aqueles irmãos ponderassem sobre isso, para que eles olhassem a sua vida e vejam, eu não tenho mais essa necessidade de pecar, eu já não preciso mais pecar. Essa tentação já não é tão grande que eu não consiga me desviar dela, né? As pessoas que muitas vezes esquecem dessas verdades acabam, né, pensando que a tentação é muito grande e que esse desejo é muito grande, que eu não vou conseguir lidar com ele, mas Paulo fala dessa relação nova que o crente tem, que não deveria mais ser dessa escravidão ou desse pensamento de que o pecado é grande demais e que ele tem um certo domínio que é impossível da gente superar. Versículo 19, ele cumprimenta: Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele vai mostrar, né, que a relação que ele tinha, que aqueles homens tinham com o pecado, era uma relação, né, de total entrega a esse pecado, e que se agora eles foram feitos libertos, né, dessa nova servidão ao pecado, eles deveriam viver uma servidão à justiça. Então essa justiça, né, ela produz algo diferente daquilo que o pecado produz. Então ele mostra também as consequências, né, de se viver debaixo da graça e debaixo do pecado. Se nós vivemos, né, de maneira a achar que somos livres, né? Hoje no mundo se prega muitas liberdades, liberdade do pensamento de outras pessoas. Eu não vou fazer isso porque essa pessoa vai achar isso, aquilo. Então as pessoas falam que elas têm liberdade quando elas fazem as coisas sem ligar para o que os outros estão pensando. Então elas se sentem à vontade para fazer tudo aquilo que seu coração desejar, né? Ou aquelas pessoas que desejam a liberdade financeira ou liberdade disso, daquilo que o mundo oferece. Mas toda liberdade que o mundo oferece é uma ilusão, né? Paulo mostra isso quando fala que existe aqueles que servem e são escravos do pecado, e existe aqueles que servem a Deus e são escravos da justiça. Só que qual que é o ponto, né? Aqueles que são escravos de Deus, escravos da justiça, servos da justiça, eles recebem a vida eterna, enquanto aqueles que são servos do pecado recebem morte. Então, no versículo 23 ele fala: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, algumas aplicações que nós podemos tirar aqui desse trecho. Irmãos, perceber que eu fui bem sucinto aqui na minha explicação. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é como a nossa vida com Deus, né, a nossa relação com Deus, nossa intimidade com Ele, proximidade com Ele, é o que demonstra, né, o que tem efeito se nós estamos vivendo uma vida com pecado ou sem pecado, né? Nós vemos que Paulo ele enfatiza bastante a questão da nossa união com Cristo, né? E como lembrar dessas verdades do Evangelho, daquilo que Cristo fez por nós, é um meio pelo qual Deus usa para que nós sigamos firmes na nossa santificação. Se essas verdades, né, essa questão de nós lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós e como eu tenho agora uma nova identidade nele, se nós nos esquecemos dessas coisas, é muito provável que estamos nos afastando de Deus, de Cristo, e que a nossa vida vai demonstrar isso através de uma vida voltada ao pecado, né? Nossa relação com o pecado vai praticamente se assemelhar àquela velha relação de uma pessoa escrava do pecado. Então, muitas pessoas elas acreditam que, né, vão conseguir se safar do pecado através de outras coisas, né? Eu preciso
melhorar minha vida cristã. O que eu vou fazer? O cristão começa a buscar coisas práticas para se fazer. Ah, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso dormir cedo, acordar cedo, porque daí eu vou ter uma rotina melhor, bababá. Então minha vida ela vai começar a se basear, né, nessas pequenas atitudes que aparentemente são atitudes práticas que de alguma forma vai me afastar do pecado. Ah, eu vou fazer um devocionalzinho ali porque eu não tenho feito tanto, então acho que é por isso que eu estou me afastando. Então começa a caçar um monte de coisinhas que aparentemente vão ajudar essa pessoa a crescer, a se afastar do pecado, a melhorar a sua santificação e tal. Mas às vezes que Paulo é justamente o oposto, né? Ele vai falar a respeito de que nós devemos lembrar daquilo que Cristo fez, aquilo que nós já somos nele, da nossa união com ele, para que naturalmente, com essas coisas em mente, essa teologia firme, sendo constantemente mastigada na nossa cabeça, nós consigamos viver de maneira santa. Então Paulo ele vai enfatizar esse ponto quando ele vai falar, né, que nós morremos juntamente com Cristo, então não faz sentido mais eu viver como se eu fosse escravo do pecado. Nós podemos perceber isso na nossa vida, né? Quando nós cometemos pecados, que fala, meu Deus, que pecado horroroso. A gente vai ver no nosso histórico, né, da nossa vida, próximo daquele momento em que nós pecamos, né, fizemos besteira, como estava a nossa relação com Deus? Provavelmente nós não estávamos próximos de Deus, de Cristo, como nós deveríamos, né? Nós já estávamos frios, mornos em relação a Deus, já estávamos apáticos em relação ao nosso próprio pecado. E por isso as nossas escolhas pecaminosas, nossa servidão ao pecado era algo tão natural, como se nós ainda estivéssemos debaixo do pecado. Então, olhando para isso, né, irmãos, nosso afastamento de Deus é o que produz, né, o nosso afastamento dessas verdades, de parar de refletir nessas verdades é o que nos causa tanta dor de cabeça em relação ao pecado, né? Tanto sofrimento por conta do pecado. Então, o que Paulo argumentaria, né, a respeito de você lembrar do Evangelho, lembrar daquilo que Cristo fez, né, e sem ter Deus no centro da sua vida, né, não ser, né, ah, Deus é o centro da minha vida, eu amo Deus, mas a sua vida não demonstra isso em nenhum aspecto. Mas, de fato, né, já meio que passando para a próxima aplicação, ter um Deus grande, né, ter uma teologia sólida, firme, mas que também tem aplicações à nossa vida prática. E isso dá para se ver claramente na vida de Paulo, né? Eu acho que é uma aplicação coringa nas minhas pregações, quando eu vejo as cartas de Paulo, é justamente falar de como ele tinha uma teologia que o fazia viver de maneira agradável a Deus. Nós vemos que diversas verdades que Paulo enfatiza e fala aqui constantemente, e que nós pregamos e ouvimos, às vezes parece que não tem a mesma aplicação que tinha na vida dele. Na nossa vida, às vezes parece que é muito mais raso, produz pouco efeito, e na dele produzia algo extraordinário, uma vida de devoção a Deus, uma vida de entrega para pegar o evangelho. Nós vemos que Paulo ele tinha autoridade de falar essas coisas porque ele acreditava e vivia essas coisas aqui, que ele fala nesse capítulo, né? Uma verdade, por exemplo, de que nós fomos mortos e agora vivemos, né? E que essa morte, essa vida tem relação com aquilo que Cristo fez, muitas vezes poderia passar desapercebido por nós, né? Na nossa pouca reflexão sobre essa verdade. Mas para Paulo isso era extremamente efetivo na vida dele. Nós vemos a maneira como ele enfatiza isso e como ele vivia isso também na sua vida. Uma das coisas que nós podemos considerar também é que, às vezes, a nossa teologia pode ser usada de maneira errada, equivocada, né? Por exemplo, esse primeiro questionamento que Paulo coloca no versículo 1, né? Se eu sou salvo pela graça e não por aquilo que eu faço, se eu pecar mal um pouquinho, então eu ainda serei salvo, porque afinal de contas, Deus já me salvou. Então, às vezes, a gente utiliza esse conhecimento com a aplicação errada, entendeu? Com o desejo carnal por trás. Ao invés de usar e complementar essas verdades, assim como Paulo fez. Ok, eu sou salvo pela graça, mas a graça também me proporcionou o quê? Uma nova identidade. Então, esse pecado que parece grandioso para mim, parece muito bom cometer e tal, na verdade é algo extremamente fútil
inútil e desprezível. Então nosso conhecimento deveria se transformar em uma vida piedosa, assim como transformava a vida piedosa de Paulo. Nós muitas vezes temos um grande conhecimento de Jesus, né? A gente pode saber bastante sobre Jesus, o que ele fazia, a vida dele, mas na vida, na nossa prática, Jesus é um Jesus bem pequenininho, né? Por quê? Porque a nossa vida não demonstra uma vida de servidão a ele, não demonstra uma vida de devoção. Parece que Jesus não criou nenhum efeito na nossa vida, mas nós sabemos falar muita coisa sobre ele. Sabemos que ele veio, sabemos que ele é filho de Deus e tal, 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 mas qual é o efeito disso na nossa vida? Às vezes, pode ser que seja nenhum. Outra coisa, irmãos, que nós podemos notar também é que a nossa vida de pecado, né, se você vê que o seu desejo é contrário à vontade de Deus, que na verdade essas verdades a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Evangelho, não te fazem feliz, não te fazem se alegrar, não te fazem querer louvar a Deus. Essa coisa de pecado parece muito mais interessante, né? Essa vida de servidão parece muito mais interessante. Isso pode significar que, na verdade, você ainda é um escravo do pecado e não um filho de Deus. Então é algo que nós devemos considerar, porque é algo que Paulo considera no final desse capítulo. Se você é servo do pecado, né? Se sua vida é marcada pelo pecado, então você ainda é escravo dele e você precisa de arrependimento. Agora, se sua vida demonstra realmente devoção a Deus, então você é servo de Deus e você deveria saber, né, que a sua nova relação com Deus transforma a sua vida para a santificação e não mais para uma vida de morte, uma vida de escravidão aos próprios desejos. Nós vemos também, irmãos, que, né, as consequências de uma vida de pecado são sempre ruins, né? Paulo foca na questão da morte espiritual do ímpio e da vida eterna do crente juntamente com Deus. Mas nós sabemos que qualquer pecado ele tem a sua consequência aqui nessa vida, né? Nós sabemos que nós, como crentes, quando pecamos, nossos pecados com certeza gerarão algum prejuízo à nossa vida ou a outras pessoas ao nosso redor. Mas quando nós nos dispomos a seguir a justiça, né, nós sabemos que o efeito disso é positivo para a nossa vida, positivo também para as pessoas ao nosso redor. Então essa é a mensagem, a meditação que eu tinha para hoje. Que Deus possa nos abençoar com ela, né, que possamos procurar aplicar, entender melhor essas verdades, para que produza algo positivo em nossas vidas, realmente uma vida de mais devoção. Amém? Bom, Gabriel.